muito bom, mas é um cara que é um regular médio. E a minha mão, por ser Dame 2 suited, tem chance de ultrapassar as mãos dele. E ela tem chance de ultrapassar como? Quando eu flopo um flush draw e tenho chance de virar flush. Quando eu acerto a dama e faço um par grande. Se por algum milagre eu acerto lá 2-2. Ou se bate um flop, que é uma textura boa para mim, bate, por exemplo, lá 7, 8 e 10. Que é uma textura que me acerta muito, eu vou conseguir blefar. Então eu estou jogando com todas essas opções. Quando eu matematicamente sei que a chance de acontecer tudo isso é maior do que eu preciso. Porque eu preciso investir 2 para ganhar 9 no pote. Então eu resolvo defender meu Big Blind. Então eu vou jogar essa mão fora de posição com Dame 2 suited. O flop vem valete 2 e 2 com flush draw. Então vem um flop muito bom para mim, porque eu trinco no flop e ainda tem uma carta que ela é relativamente alta para dar mãos de valor para o cara e para dar, sabe, potenciais de blefe para esse cara. Então quando eu olho esse meu 2, onde que entra o nosso tipo de pensamento? Eu preciso olhar para essa mão e entender da onde vai vir o dinheiro que eu vou ganhar com ela. Então, de que tipo de mãos que esse oponente, que é um regular médio, que começou a mão com 19 blinds, vai colocar dinheiro nesse pote? Ele pode colocar dinheiro nesse pote de duas situações. A primeira é, quando ele resolve value betar com as mãos de valor dele, quais são as mãos de valor que ele pode ter nesse tipo de textura? Ás, rei, dama, os valetes, um 10-10, um 9-9 da vida, dependendo de como a mão se comporta. Então, essas mãos eu sei que quando ele tiver, eu vou ganhar dinheiro delas. E o segundo tipo de mão que eu consigo ganhar dinheiro é quando esse cara blefa. E para esse cara blefar, o que precisa acontecer ao longo da mão? Ele precisa achar que ele consegue me tirar de alguns jogos. Ou seja, eu já sei que se nessa situação, as maneiras que eu vou ter de ganhar dinheiro com esse Dame 2, que é uma mão gigante, são essas, eu preciso deixar isso acontecer. Então é óbvio que eu vou começar a mão dando check. No flop valete 2-2, não tem muito porque eu começar a mão saindo atirando. Então eu dou check na mão, o pote tem 11.800 fichas, e o cara aposta 6.900. Primeira coisa meio estranha disso daqui, que já indica que esse cara não é um cara muito bom. Tem um pote, tem 11.800, e esse cara está apostando 7.000 fichas praticamente. É uma aposta muito grande para um flop valete 2 e 2. Por que é uma aposta muito grande para um flop valete 2-2? Porque no flop valete 2-2, eu não tenho como ter draw, eu não tenho como ter overcards ao valete, porque rei e dama eu volto nele, ás e dama, ás e rei eu volto nele. Então, essa é uma situação onde ele tem que diminuir o tamanho de aposta dele com o range dele inteiro. Se ele tiver ás e valete, ele tem que apostar menos. Se ele tiver ás e rei, ele tem que apostar menos. Se ele tiver 3 e 4 que ele está roubando, ele tem que apostar menos. Por quê? Porque o que vai garantir que eu defenda, geralmente, no valete 2-2, não é tanto o tamanho da aposta dele, mas é mais o que eu tenho. Então, com uma aposta menor, ele consegue mais ou menos o mesmo efeito. O que significa que o blefe dele precisa passar menos para ser uma aposta mais lucrativa. Então, quando eu vejo a aposta de 7.000 fichas num pote que tem 11 nessa textura, lembra que eu falei que eu preciso reconhecer os caras? Se eu, pelo que eu estou vendo na mesa, tenho uma noção que esse cara é um regular médio, agora eu acho que esse cara é um regular médio para fraco, por fazer esse tipo de aposta. Então, as coisas que eu vou fazer para tentar manipular esse cara são coisas que peguem regulares médios para fraco. Então, na hora que eu enfrento essa aposta, agora eu tenho que pensar. Eu dou check raise no valete 2-2, com a trinca de 2, para tentar pegar o valete, ou tentar fazer o cara ficar doido, ou dou check call? A jogar o check call. E por que é o check call? Porque para eu dar o check raise com o jogo, e o cara pegar e falar, opa, não faz muito sentido ele dar check raise com o jogo, teria que ser um cara bom. Então, em algumas vezes, eu vou dar check raise com top pair, com trinca, contra um cara bom que vai falar, opa, se ele tivesse, ele daria só call. Esse cara, provavelmente, se ele tem lá ás e 9, a hora que eu dou o check raise, ele fala, pô, às vezes ele tem um valete, ou acertou mesmo dama porque está no big, e tende a fazer menos graça. Então, eu resolvo dar só call na mão. Eu dou call na mão, e o turn vem um 10 de copas. O 10 de copas é uma carta que é relativamente boa para mim. E por que ela é relativamente boa para mim? Porque é uma carta que reforça as mãos que esse cara poderia blefar. Então, por exemplo, rei dama, ás e dama, rei 9, 8 e 9, essas mãos que antes elas não eram muita coisa, agora elas viraram uma queda para a sequência que talvez possa pensar em tirar algum pocket pair. Mas qual que é o problema? Para tirar um pocket pair nessa situação, o cara vai acabar se trombando com o valete.
Então, às vezes ele está lá de Ás e Rei, e mesmo um cara que é um regular médio para baixo pensa nisso, às vezes ele está lá de Ás e Rei e fala, pô, eu posso tentar blefar o cara lá de um 5-5 que não estourou pré-flop, de um 3-3 que não estourou pré-flop, mas eu vou me trombar tanto com o valete que não vale muito a pena. Então, eu dou check, esperando que quando vier uma aposta no turn, tende a ser uma aposta de valor. Mas o cara também não tem muito para trás, ele tem uma aposta para fazer. Então, eu dou check e ele dá check também. Ele dá check atrás. E o river vem 8 de copas. Então, completa um runner flush draw. Mas que se o cara tiver um runner flush draw a essa altura do campeonato, eu também não tenho muito o que fazer com uma aposta de pote só para trás. E agora, meu pensamento. Eu dei check call no flop, o turn eu dei check, o cara dá check. Que jogada que eu tenho que fazer agora? Lembra que a gente entendeu no começo da mão que o nosso dinheiro nessa mão vai vir de quando esse cara tem valor e quando esse cara blefa? Se eu saio apostando river só porque esse cara deu check atrás no turn, eu só vou ganhar dinheiro da mão que é valor. Agora vamos entender se esse cara blefaria o turn, o river. A gente já viu que não faz muito sentido blefar o turn, certo? Porque quando eu dou check call no valete 2-2, eu tenho muito mais mãos que aguentam a segunda do que mãos que foldam a segunda. Porque eu tenho muito mais valetes no meu range, valete 10, valete dama, valete 9 suited, valete 8 off, valete 7. Eu tenho muito mais valetes do que 4-4, 3-3 e 6-6, 7-7 da vida eu já tô estourando pré-flop. Então, se eu sair apostando aqui, eu impeço esse cara de colocar dinheiro quando ele não tem nada. Porque eu estou escancarando o quê? Amigo, eu tenho valete. Então, quando eu dou check no river, um cara que é um regular médio para fraco, ele não vai conseguir enxergar que eu estou pensando tudo isso, então faz sentido dar outro check com o valete. E que nem eu falei numa outra palestra aqui, eu não tenho medo de dar 2 checks e o cara apresentar lá uma mão que talvez me pagaria. Porque a maioria das mãos que talvez me pagariam, elas apostam. Então, qual que é a minha jogada? Eu dou outro check no river, sem medo nenhum desse cara dar check behind. Porque as pessoas não têm acesso a dar check behind com mãos de valor. Elas apostam. O cara não chega no river, imagina que ele tinha um valete no river mesmo. Que ele pegou e falou, olha, eu tenho valete, então eu vou controlar o pote no turn para não fazer alguma mão pior que o valete foldar. Porque ele só tem uma aposta de pote para trás, o pote aqui tem 25 mil fichas, esse cara tem 25 mil fichas para trás. Então ele não tem muito por que pegar e falar assim, deixa eu tomar tudo no turn. Ele pode resolver, esperar e tomar tudo no river. Se ele tiver o valete, ele vai apostar. E qual que é a mensagem principal que eu passo quando eu dou um call no flop e 2 checks? É que eu não tenho valete. Se eu não tenho valete, o que fica mais na cabeça desse cara, que é um regular médio para fraco, é que eu tenho algum tipo de pocket pair da vida. E um pocket pair, quando o board é vala 2-2, tem uma força. Quando o board é vala 2-2, 10-8, tem outra força, ele fica muito mais fraco. Então, nessa mão, eu dou outro check no river, e quando eu dou outro check no river, é o cara da win, de 25 mil num pote de 25. Aí, quando eu dou call, ele tem Ás e Rei. Então, você vê que é o cara, que ele tem uma mão que o cara poderia pegar e falar assim, não, eu vou dar check atrás, porque meu Ás e Rei tem valor no Ás. Mas como é um cara que tem uma capacidade, assim, ainda que mínima, de reconhecer o que está acontecendo, o range que eu transpareci para ele é um range de muitos pocket pairs sem valete. Contra esse range, ele não pode dar mesa atrás com Ás e Rei. Esse cara, mesmo sendo um regular fraco, ele tem capacidade de entender isso. Por ele entender que ele não pode fazer isso, ele vai dar all-in com quase qualquer coisa que não quis blefar turn. Então, dessa maneira, eu ganho a mão. Eu ganho todas as fichas com minha trinca de 2 contra tudo que ele tiver. E eu jogaria o valete do mesmo jeito. O valete eu daria check exatamente igual. E aí, o que aconteceria? Na vez que eu tenho lá o 4-4, o 3-3, que eu quis só dar check call no flop ao invés de dar check raise, provavelmente eu foldaria. Mas eu pego ele quando eu tenho dama 2, quando eu tenho valete, que são mãos mais numerosas. Então, essa mão, eu gostei bastante dela, porque ela ilustra o conceito de você pegar uma mão forte, entender que essa mão forte, ela não precisa ser jogada com pressa, e você não precisa ter o medo do cara dar check behind atrás. Porque se não faz sentido ele dar check behind atrás, ele nunca vai dar. E na maioria das vezes, se o cara desce check behind atrás, é porque ele tem uma mão que não pagaria você de qualquer jeito. Então você está empatando no melhor dos cenários. Agora, a mão que eu separei para comentar depois dessa, é uma mão até que eu coloquei no meu Facebook. Mas eu vou narrar ela para vocês aqui. A mão é simples. A mão eu tenho 6 e 4 suited, e tem um cara com 40 blinds, até mais que 40 blinds, que dá um mini raise do botão.
eu tô no Big Blind com 6 e 4 suited. Dessa vez, o flop vem 6, 6 e 7. Então, dessa vez eu trinquei. Aí eu dou mesa. O cara aposta, óbvio, com stack maior. Ele faz uma aposta no flop 7, 6, 6. E aí eu dou o check raise. Então, eu tô comparando duas jogadas onde eu trinquei. Fiz a trinca de baixo com carta dobrada no board. Então, é uma trinca que lá não é óbvia, mas ela tá lá escancarada para todo mundo, que é uma possibilidade existir essa trinca. E eu tô jogando dessa vez de check raise. Então, que fatores que dessa vez me levaram a jogar essa mão de check raise? A primeira coisa é, eu tô jogando dessa vez com um cara que é pior que esse cara, mas ele é leveleiro. O que significa leveleiro? Significa que é o cara que eu já vi em outras mãos que eu joguei contra ele, o cara começa a blefar e não para, o cara não acredita quando você demonstra que você tem algum tipo de jogo, o cara tem um ego muito grande. Então eu sei que num flop 7-6-6, se eu der um check raise nesse cara, alguma besteira ele vai fazer. A besteira que ele vai fazer eu não sei qual é. Eu não sei se a besteira vai ser atolar 8-8 no flop, se a besteira vai ser blefar alguma coisa porque ele acha que eu nunca daria check raise com 6. Mas eu sei que isso vai, tipo assim, a hora que eu der esse check raise, vai ligar uma luzinha na cabeça desse cara falando assim, putz, não posso deixar esse Bueno 09 ganhar esse pot. Então, como eu sei que para um cara desse perfil, eu preciso acender essa luz na cabeça dele, quando eu tenho jogo, eu preciso fazer isso. Porque se eu dou check call, qual luz que acende na cabeça dele? A luz, opa, se pá, eu não caio nessa. E quando eu dou check call fora de posição, num flop 7-6-6, eu estou deixando a mão no controle dele. E o principal, eu não estou colocando blefe no meu range. E jogadores que têm ego grande, jogadores que são leveleiros, jogadores que não acreditam em você, se você joga de uma maneira que você não parece que tem blefe, você diminui muito o seu potencial de ganhar a ficha dos caras. Ou seja, num flop 7-6-6, a hora que eu dou check call no flop, que mãos que esse cara vai me colocar? Esse cara vai me colocar no 7, esse cara vai me colocar na trinca de 6, esse cara vai me colocar talvez numas duas pontas, numa broca com overcards, em algo nessa característica, porque é um flop rainbow. Quando esse cara me colocar nesse range, para ele blefar turn, já é muito difícil. Porque o cara vai lá, vou tentar tirar ele do 7, mas às vezes eu me ferro no 6. Quando eu dou o check raise, que foi o que eu fiz, então eu check, o cara bet ou raise, você pode me perguntar, Bueno, você quer ganhar dinheiro de que mãos? Do Ás Valete? Porque ele tinha Ás Valete nessa mão. E de alguma maneira a gente conseguia ir all-in no flop 7-6-6. E por que a gente foi all-in no flop de 7-6-6? Eu com a trinca de 6 e ele com Ás Valete. Porque na hora que eu dou o check raise com 6, esse cara nunca me coloca no 6. Esse cara desse jeito. Porque a cabeça desse cara, que é meio assim, eu sou leveleiro, então gosto de enganar os outros. Então, se eu tivesse o 6, eu daria check call. Então, ele não daria check call com 6, não daria check raise com 6, ele daria check call. Então, o que eu garanto quando eu dou esse check raise? Que esse cara que é leveleiro vai olhar assim, o 6 ele não tem. Se o 6 ele não tem, dá para eu fazer uma graça. Que é o que aconteceu. Eu dou um check raise no flop, ele me dá outra no flop. Ele faz lá tudo 9.000 e fica com mais 10 para trás. Já colocou metade do stack. Aí quando ele colocou metade do stack, eu tenho duas opções. Ou eu vou pagar, ou eu vou dar outra. Tipo, colocar o stack dele inteiro. Se eu pago, mais uma vez, eu de novo não estou usando a luz na cabeça dele. Porque eu paguei, estou pagando com o quê? Dei check raise para pagar com 7? Dei check raise para pagar com 8 e 9? Não, eu já chovo direto. Quando eu já chovo direto, a cabeça desse cara vai ser assim, cara, ele não faria isso com o 7. E eu também acho que ele não faria isso com o 6, então ele tem que estar no draw. E o cara me deu call de Ás e Vala no flop 7-6-6. Então, quando você vê só a mão, você vai falar, porra, que imbecil, o cara colocou 40 big blinds de Ás e Valete. Mas as pessoas não fazem as coisas clicando no botão, elas fazem as coisas por um motivo. Como nesse caso eu achei um motivo de pegar o cara, eu peguei um 6 e 7 e eu não estaqueei o Ás. Eu não ganhei todas as fichas do rei. Eu ganhei todas as fichas do Ás Valete, entendeu? Essa é uma diferença absurda. Então, você maximizar o ganho quando você tem algumas mãos de valor, entendendo como parecer blefe contra o cara certo e quando parecer fraqueza contra o cara certo, é crucial. O primeiro exemplo, eu pareço fraqueza, e o segundo exemplo, eu pareço blefe. E nas duas eu tenho jogo. E por que eu fiz dessa maneira? Na primeira contra um cara, na segunda contra o outro. Porque o primeiro cara não é tão leveleiro. Ele é só um regular meio médio, meio fraco, que quando eu demonstrar fraqueza, ele vai tentar explorar. Sem pensar que o único jeito de eu jogar as mãos fortes é demonstrando fraqueza. O segundo cara vai simplesmente ler do jeito lá. No 7-6-6, você não está trincado nem ferrando.
A outra mão parecida que eu postei no meu Facebook é uma mão que eu quadrei. Que até eu tenho ela aqui, mas a mão é simples. Um cara dá all-in de tipo 3 blinds. Falou, boa sorte lá. Um cara dá all-in de tipo 3 blinds. Aí um outro cara isola ele e dá um raise tipo para 8. Aí eu no small blind eu só dou call de Ás e Dama off. Porque como o pote vai ser protegido, acho que eu não vou ter muito porquê querer isolar contra outro cara, ainda tá semi-começo de torneio. Eu dou call de Ás e Dama off do small blind. O flop bate Ás, Ás, Ás. Eu quadro no flop. Então quando eu quadro nesse flop, meu pensamento tem que ser o seguinte: quem que me paga? Quem coloca dinheiro para cima de mim? Colocam dinheiro para cima de mim mãos que resolvam blefar e resolvam me pagar se eu tiver jogo. Para ela resolver me blefar no flop Ás, 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 é bom que ela ache que eu não tenho Ás, certo? Ajuda se ela achar que eu não tenho Ás, porque ela vai falar, pô, se ele não tem quadra e eu posso ter porque eu tribetei, então o Ás está no range desse cara também, mas eu sei que ele não tem porque o único Ás está comigo. Tipo, eu preciso de alguma maneira indicar para esse cara que eu não tenho a quadra. Tipo, ou seja, quando eu indico para esse cara que eu não tenho a quadra, eu consigo ganhar valor se ele tem uma mão de valor pior. Então, por exemplo, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, rei, high, algumas coisas assim. E eu preciso dar corda para esse cara blefar quando ele vê que eu não tenho Ás. Então, o que eu faço? Com quadra, eu lidero. É uma jogada que todas as vezes que eu já vi jogadas parecidas, eu sempre ouço: não, você faz isso, você espanta o cara. Agora no BSLP eu fiz um Royal, postei lá na minha página também. Flopei um Royal no flop. Subi rei, vala de ouros, bateu flop Ás, dame 10, tudo de ouros. Eu postei nesse flop. O cara foldou. Mas, cara, pode ter certeza que o cara não me coloca em Royal. Pode ter certeza que se esse cara tiver um flush no 9, ele vai perder tudo. Se esse cara tiver um Ás, que ele defendeu no Big, ele vai perder uma nota. Então não vou dar check para deixar bater, sabe, para parecer fraco e depois dar raise no river. Eu quero passar mensagem logo de cara. E qual que é um conceito importantíssimo no poker, em pós-flop, principalmente para MTTs? A primeira mensagem que você passa na mão, ou seja, a primeira ação que você executa, que passa para o cara algum tipo de leitura sobre a sua mão, é a que mais vai ficar na cabeça do cara. É difícil o cara largar dessa. Então na hora que bate Ás, 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 e eu saio atirando, o que passa na cabeça do cara, com o perdão da palavra, é: nem fudendo ele faz isso com a quadra. Que é o que eu acho que passaria na cabeça de quase todos vocês. Como a mão para esse cara vai começar com nem ferrando o Bueno tem quadra, ele vai fazer alguma graça. Ou vai pagar com mão pior. Então aí como que continua a mão? Eu aposto, o cara me paga. O turn bate um 10. Eu aposto de novo, para tomar call de rei high, tomar call dos pares e tal, pensando em chovar uma pamonha no river. E aí quando eu aposto no turn 10, o cara me dá all-in. Beleza, pago lá, dá o dinheiro. Cara, o cara tem rei 10. Ou seja, com rei high, de alguma maneira eu fiz esse cara, sabe, empurrar um 10 por valor. Se ele empurra o 10 por valor porque ele acha que eu não tenho quadra, se bate um 9, ele deve fazer mais ou menos a mesma coisa por bluff. Porque a lógica desse cara para empurrar o 10 não é o Bueno não tem quadra. Então pode ter certeza que ele vai empurrar se bate um 9. Então dessa maneira eu garanti que esse cara colocasse o stack dele inteiro, tipo numa situação que eu tenho quadra. Agora pensa essa mesma mão se eu dou check. Se eu dou check nessa mão, a hora que chega para esse cara, ele tem rei 10, ele sabe que ele não tem a quadra. Ele vai e aposta. Ele está em posição. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou dar raise? Eu não posso dar raise porque eu não daria raise blefando aí. Então tem que dar call e tentar fazer a minha quadra parecer vala-vala. Mas aí, enquanto eu tento fazer a minha quadra parecer vala-vala, para ele o range passa vala-vala, dama-dama, rei e quadra. Ou seja, se passa esse range, ele não vai tentar me blefar desse range. Porque ele pode pensar assim: vou tirar o Bueno do vala-vala, mas às vezes eu me ferro para quadra. Então sabe o que ele faz com o rei 10 dele, depois que tomou o primeiro call? Dá check. Depois que dá check, como que eu ganho dinheiro nessa mão? Que eu aposte no river, aí ele vai lá e paga de dama-dama. Beleza, arrumei um tiquinho. Desse jeito o cara chovou por valor rei 10. Então a gente entender como a nossa jogada passa determinadas mensagens para o nosso adversário e qual que é o nível do adversário para usar isso nas jogadas dele, é o próximo passo do avanço de mentalidade do poker. É por isso que é a segunda parte da palestra. Então, no dama 2-2, no dame 2, o flop lá, vala 2-2, quando eu entendo que eu dar check call na trinca vai fazer com que esse cara no river bluff, depois que eu dar check porque eu sei que ele não vai me colocar no valete, explora a tendência que eu sei que esse cara reconhece isso e tem bola para blefar.
Se é um cara que não tem bola para blefar, sabe como que eu jogo meu vala 2-2? Eu dou check raise all in no flop já. Ou eu dou check call, torço para ele conectar alguma coisa e saio de lead no turn. Então, bateu 10 no turn, eu saio de lead pro cara com dummy rei me pagar, tentando acertar a sequência, algo assim. Como eu sei que esse cara pensa diferente, é capaz de apostar por valor com 10, por exemplo, no river, ou blefar alguma coisa no river e tal, ou apostar o valete por valor no river, eu preciso dar todos esses checks. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que poker é um jogo que as pessoas fazem coisas em face do que elas enxergam. Então, vocês nunca podem jogar poker da cabeça de vocês. Porque quando você joga poker da cabeça de vocês, você entende o que você quer, não o que o cara quer. Então, para isso, eu quero mostrar mais uma mão que eu joguei no Scoop, que é uma mão que ela é relativamente simples, mas ela é uma mão muito legal. Porque é uma mão que ela acontece em muitas situações. Eu estou já no quase final de dia 1 do Scoop. Então, os torneios do Scoop, para o pessoal que não sabe, assim, eles dão fields gigantescos. Okay. Eles dão fields muito grandes, a premiação é muito alta. Esse torneio aqui é o 109 Progressive KO. Então pagava tipo, sei lá, $60 mil, algo assim, $50 mil. E acho que 4.500 começaram, a gente estava já uns 400 left. Então a gente já estava no dinheiro, mas a gente joga isso daí sempre para cravar. E aí eu começo a mão com 30 blinds. E eu tô no MP1. E tem um cara que está aqui no hijack, que ele está bem agressivo na mesa. Ele está jogando muitas mãos, ele está se envolvendo em muita situação. Sabe aquele cara que vira e mexe, você está vendo as mãos, ele sempre está na mão de algum jeito. Tipo, sempre é ele que está jogando, ele ganha um pote, perde um pote e tal. Então o cara está muito agressivo. E eu, por causa do meu stack, que está 30 blinds, 35 blinds, eu estou um pouquinho mais tight, eu não estou soltando muito braço. Então nessa mão eu subo rei e dama off com o rei de espadas. Essa é uma informação importante. Com rei de espadas. Então, o blind está 1.000, 2.000, quer dizer, está 1.200, 2.400. Eu fiz aqui 5.200. E o cara fez tudo 12. Então, ele fez uma tribet de aí, mais ou menos 2,5 vezes o tamanho do meu raise pré-flop e do hijack. Então, eu estou jogando essa mão fora de posição. Aí eu tenho que decidir. Esse cara me tribeta muito? Eu acho que esse cara vai me tribetar muito. Eu acho que rei e dama joga bem contra o range de tribet dele? Eu acho que joga. Eu acho que contra esse cara, não é o range tradicional de tribet. Não é só Ás e rei, Ás e dama, 10, 10 mais, sabe, Ás e valete suited. Então eu acho que esse cara vai tribetar vala dama, vai tribetar uns 9 vala suited, vai tribetar mais pocket pairs. Então rei e dama é uma mão muito boa para defender. 8-8 seria uma mão boa para defender? Não. 8-8 talvez seria uma mão boa para eu estourar o in na cabeça dele e se vira aí. Se tiver Ás e rei, vão flipar. Se tiver par, parabéns. Mas um cara que tem um range muito grande, o 8-8 é uma boa mão para eu mandar tudo para a cabeça deles. E por que o rei e dama é uma mão melhor para eu defender dando call? Porque o rei e dama não me complica muito pós-flop. E por quê? Porque o rei e dama, quando eu acerto um par de rei ou dama, contra um cara que tem um range grande de tribet, é uma mão forte bastante para me sentir confiante. O 8-8 quase nunca acerta alguma coisa muito boa. Ele acerta a trinca lá 12% das vezes. Quando não acerta a trinca, é vala 9-2. Se vira aí de 8-8 no vala 9-2. Agora, com rei e dama no vala 9-2 é melhor até. Porque você tem rei e dama de out, você tem o 10 para ficar nuts, você tem muito mais possibilidades. Então, rei e dama é uma mão que eu quero defender. Ainda mais por quê? Porque esse é um cara que é muito agressivo pré-flop. Então, é um cara que tem no range dele de tribet mãos que eu domino de rei e dama. Rei valete, dama e valete, 10 valete suited, talvez esse cara tribet e tal. Então, eu resolvo dar só call. Aí o flop vem um flop muito bom para mim, que é um flop rei 4-2, com um flush draw de espadas e eu tenho rei de espadas. Conceito importante. Na medida que eu sei que esse cara tem um range grande, eu não posso dar o call com o meu rei e dama e jogar para acertar rei ou dama. Eu tenho que jogar para explorar o range grande do cara. Isso é conceito básico do poker. Se esse cara está jogando mais mãos do que ele deveria, significa que ele não vai ter mãos fortes quando precisar ter mão forte. Ou seja, quando eu não acertar nenhum jogo, eu tenho que ter uma porcentagem de vezes que eu blefe. Que eu pego e falo, olha, não acertei nada de rei e dama, mas eu vou blefar. E quando eu acertar jogo, eu preciso de alguma maneira explorar o fato que esse cara joga muitas mãos. Então todo mundo compreende essa parte? Beleza. Então quando bate o flop rei 4-2, 2 espadas, qual que é a minha filosofia nessa mão a partir de agora? Cara,
você precisa ganhar a ficha do lixo dele. Ou do range de valor light. O que seria o range de valor light aqui? Mãos que vão apostar por valor, que são piores que a minha. Ou seja, se algum momento da mão esse cara apostar dama-dama por valor, se ele apostar um rei 10 suited que ele tribetou light por valor. Então, para eu ganhar ficha com esse rei-dama, eu preciso estar consciente que é esse range que eu preciso explorar. Quando eu sou consciente que é esse range que eu preciso explorar por valor, e é um outro range que eu preciso explorar por blefe, eu tenho que usar a linha que me permite fazer os dois ao mesmo tempo. Então, quando bate o flop rei 4-2, a minha linha clássica vai ser o check call. Óbvio aí. Por que check call? Porque eu deixo esse cara pegar um flop que é bom para ele se betar, o flop rei 4-2, que é um flop que é muito de quem tribeta. Porque o cara que tribeta tem ás e rei, rei-dama, rei-rei, tem mãos de valor fortes para apostar nesse flop. E eu que dou call, não tenho tantas mãos assim. Por que eu não tenho tantas mãos assim? Porque ás eu forbeto, ás e rei eu forbeto, rei-dama eu pago, rei-valete suited eu pago. Então eu tenho poucos reis no meu range comparado com esse cara. Então, como o flop rei 4-2 dá uma vantagem para esse cara em range, ele vai me colocar pressão. Isso é fato. Então eu dou check, aí ele aposta 13 mil e eu dou call. Importante sempre, toda jogada nossa, que nem eu estou falando, emite uma percepção para o cara. O que é emitir uma percepção? O que esse cara vai pensar a hora que eu dou check call? Que range que ele me coloca? Ele me coloca em rei? Me coloca. Mas ele me coloca também em 9-9 que não quis estourar? 8-8 que não quis estourar? 10-10 que não quis estourar? Pode colocar. Se eu estou jogando relativamente duro na mesa, são mãos que esse cara deve achar. Esse cara vai dar só call de 9-9, vai dar só call de 10-10 e não vai foldar no rei 4-2. Então, se eu sei que esse cara vai e é um cara agressivo, vai me colocar nesse tipo de mãos também, eu tenho que entender que eu não posso nunca mais foldar esse rei-dama nessa situação. Beleza? Porque esse cara, ao longo da mão, vai tentar me tirar do 9-9. Em algumas vezes, se eu tivesse 9-9, ele ia conseguir. Imagina, bate um valete no turn, eu de 9-9, eu check de novo, ele beta. Eu estou ferrado, não vou ter o que fazer, vou ter que foldar meu 9-9. Então, para eu proteger os 9-9s que eu vou foldar, eu preciso dar call com rei e dama até o final. Eu não posso ficar, não, e se ele tem ás? Se ele é um cara muito agressivo, ele vai ter ás, mas vai ser uma frequência pequena. Então, eu tenho que confiar no rei e dama nessa situação. Então eu resolvo dar check call. E o turn vem uma carta terrível para mim. Vocês não conseguem ver aqui. Mas vem outro rei. Mas peraí, você trincou. Como que é uma carta terrível para você? É uma carta horrorosa para mim. E por que é uma carta horrorosa para mim? Porque agora para esse cara blefar é mais difícil. Porque agora o 9-9 meu fica mais forte. Por que o meu eventual 9-9 fica mais forte? Porque na minha cabeça, se eu tivesse 9-9 e ia bater esse rei, eu ia pensar assim, opa, o rei é mais difícil ele ter. Se ele tivesse dama-dama, vala-vala, ou até ás, ele tem que ter medo que eu tenho o rei. Então ele não apostaria essas mãos por valor no turn. Se encaixa todas as informações, significa que no rei e no turn, ele não blefa. É por isso que em carta dobrada, a gente blefa menos. Principalmente quando a carta dobrada é o top pair. Porque quando eu tento, se ele pega, imagina que eu tenho 9-9 aqui, e esse cara aposta, eu vou falar, meu irmão, por que você está apostando aí? Beleza, com o rei, mas para tomar call de quem? A segunda. Não encaixa muito apostar por valor. Porque você teria que ter medo do rei. Tipo, então, em geral, você pegar todos os jogadores, quando tiver ás, rei 4-2, dobra o rei, o cara vai dar check behind. Ele vai dar check behind para controlar o pote, para tentar extrair dessas mãos no river. Com mais calma ele vai jogar. Então, ele apostar o rei, não pode. Por não poder, eu perdi nessa mão, com essa porcaria desse rei aí, a chance de ganhar ficha do range de blefe dele. Ok? Então, eu tenho que aceitar que eu não vou ganhar fichas do range de blefe. Ok? Nessa mão mais. Então, de quem que eu vou ganhar ficha agora? Eu vou ganhar a ficha do ás, de um dama-dama, de um vala-vala, de um 10-10, de uma mão com esse tipo de cara. Então, eu dou check no turn, e ele dá check também. Aí o river bate um 5 de espadas, que é a outra pior tipo de carta que pode bater, porque completa um flush draw no flop. Ou seja, se eu ainda tinha algum tipo de mão foldável, sabe, alguma coisa que pagou com flush draw no flop, agora foldável não tenho mais nada. Porque é difícil ele imaginar que eu foldaria um par, é difícil ele imaginar que eu tenha mão para largar perto da quantidade de mãos que eu tenho para pagar. Mas eu ainda tenho um tipo de mão que eu posso ganhar dinheiro.
que é o quê? Ás, dama, vala, 10, um cara que resolva valor beta light. E por quê? Porque se eu tiver o flush na cabeça desse cara, o board é rei, 2 e 4, eu paguei uma tribet fora de posição, dei check call no flop. Turn foi check. Se eu tenho o flush ou o rei, muito provável na cabeça desse cara, eu devo sair apostando. Muito mais provável. Porque, cara, na cabeça do pessoal, eu teria medo do cara dar check behind, eu teria medo, sabe, do cara controlar o pote e não explorar. Então, com que mãos que ficam mais na cara dele que eu posso até agora? 9, 10, vala. E se essas mãos ficaram aparentemente na cara, se ele tiver ás, dama, ou alguma coisa assim, ele vai apostar por valor. Então eu tenho que dar mais um check. Eu dou mais um check para permitir o quê? Que a minha mão fique exatamente igual a um 8-8 da vida. Exatamente igual a um 9-9. E quando virar e ficar exatamente igual a um 8-8 e 9-9, às vezes que ele não quiser blefar e eu tiver o 8-8 e 9-9, eu vou apresentar e vou puxar o pote. Às vezes que ele quiser me blefar ou valor betar, eu vou apresentar o rei e vou ganhar o pote. Então eu balanceio o meu range e exploro a mão como tem que ser jogada. No caso da mão, eu dei check e ele deu check atrás, ele desistiu do blefe e ele tinha dama e vala off. Então ele estava blefando completamente e as cartas que vieram impediram ele de blefar. Mas, por exemplo, vem um 10, um valete, um 9, todas essas cartas eu ganho mais ficha. Então, por que eu separei essa mão? Para a gente entender que, às vezes, cartas que parecem boas para a gente são cartas ruins, cara. Porque o que importa para mim, quando eu jogo uma mão, não é aumentar a minha certeza de vitória. Quando bate esse rei no turn, aumenta a minha certeza de vitória. E por que aumenta? Porque eu falo, opa, peraí, agora eu estou ganhando de ás. Agora é mais difícil ainda ele ter ás e rei. Porque eu estou com o rei na mão e tem 2 reis aí. Pô. O range dele de ás e rei fica muito pequeno, diminui muito. Se fica mais difícil ele ter ás e rei, sobra mais lixo. Mais lixo numa condição que não blefa. Então eu não fico feliz, entendeu? Então qual que é o tipo de mentalidade que eu queria que vocês pensassem? Que o nosso objetivo jogando pôquer é um só. Não é ganhar a mão dos caras. É ganhar a ficha dos caras. E para ganhar a ficha dos caras, às vezes eu preciso até de carta ruim. Dá um exemplo, que eu não tenho uma mão aqui, mas vira e mexe acontece direto. Eu adoro, contra alguns caras muito agressivos, quando eu tenho tipo um par do meio, algo assim, ou top pair do flop, que vem um ás no turn. Mas por que você adora o ás no turn? Porque o ás no turn o cara blefa 100% das vezes. Então pega essa mão, a mão que eu joguei meio parecida com essa um tempo atrás. O cara subiu lá do meio da mesa, aí eu do Big Blind defendi com tipo 7-9 de copas, algo assim. Aí bateu o flop, era 7-4-2, 7-4-3, 7-5-3, era alguma coisa mais ou menos assim, então eu tenho top pair no flop. E é um cara que eu já vi, eu tinha um note dele que era muito agressivo, blefando, mas ele não value betava light. O que isso significa? Que quando pintam situações de blefe, ele está sempre lá metendo a marreta. Mas quando pinta a situação onde ele tem uma mão de valor, mas essa mão não é absoluta, ou o range do outro cara é meio fraco, ele não aposta por valor. O que isso significa quando esse cara revela essa tendência para alguém que pensa o jogo? Que ele vai blefar demais e vai apostar de valor de menos em situações meio críticas, assim. Que foi a mão que aconteceu. Então, o que acontece na mão? Bate o flop 7-4-2, 7-5-3, sei lá. Eu dou check call, 7-9. O turn vem um ás. Quando o turn vem um ás, eu dou check, esse cara manda uma pedrada. Então, qual que é o meu pensamento aí? Eu falei, opa, peraí. Eu já vi esse cara dar check behind quando ele acertou o jogo, tenho note disso. Eu já vi que esse cara não apostou light em algumas situações. Então, que mão será que ele está apostando por valor aí? Porque num flop 7-4-2, quando bate o ás, para ele apostar ás e 10, ele tem que ter um pouquinho até de coragem. E por quê? Porque eu tenho no meu range ás e 7, ás e 4, ás e 2, 3 e 5 suited, ou se o ás seguia com alguma coisa lá embaixo, que eu defendi na empado porque eu sou no Big Blind e é barato defender. Então ele até poderia apostar o ás, mas ele tem que ter um pouco de medo que eu tenho uma mão melhor que a dele, e o segundo maior medo que esse tipo de cara tem que é, eu acho que ele foldaria o turn. Porque no 7-4-2 ou 7-5-3, o meu range tem uns pocket pairs fracos. Ou tem par fraco. 7-4-2, eu estou lá de 4-5. Bateu o ás, eu falo, cacete, não precisava desse ás. Então não faz sentido aquele cara que eu já vi jogar de determinado jeito apostar por valor com o ás. Então quando eu estou jogando contra caras assim, às vezes eu torço para bater o ás.
Mas eu torço para bater o Ás e acontecer o quê? Que esse cara poste. Se bate o Ás e esse cara mesa, eu me sinto um lixo. E por que eu me sinto um lixo? Porque eu falo, porra, se ele não apostou quando ele tem o Ás, é porque ele não precisa apostar quando ele tem o Ás. Se ele não precisa apostar quando ele tem o Ás, é porque ele tem valor. E qualquer tipo de valor ganha do meu par de 7. Então eu vou pegar e vou falar, beleza, é cana. Se esse cara é inteligente, sabe o que ele faz quando bate o Ás, muitas vezes? Ele mesa atrás. E por que ele mesa atrás? Porque, se ele mesa atrás, a mensagem que vai passar na minha cabeça é uma. Se ele apostar, é outra. Nessa mão específica, ele apostou. Então, quando ele apostou, eu falei, meu Deus, que sonho. Agora, eu só preciso garantir que esse cara tem incentivo para blefar o river. Então, pega um exemplo. Quantas vezes vocês veem mãos, tipo em ESPN, quando é all-in já pré-flop, que tem as porcentagens, que um cara com o par do meio tem lá 80% de chance de ganhar a mão no turn. Por quê? Porque o cara não tem porra nenhuma. O cara está lá de rei 10 apostando no Ás. Ele tem 6 altos para bater a mão. Então, 6 altos para bater a mão vai dar lá 14% no river. Essas situações acontecem direto. Só que a gente não consegue sempre ganhar as fichas porque a gente fica com medo em muitas delas. Então, não significa que você vai ter que dar check call em todo o Ás no turn. Mas você vai ter que dar check call em todo o Ás no turn quando é um cara que você sabe que blefa muito. Ou no exemplo que eu dei na primeira palestra do último Masterminds, a minha palestra original de Poker Fora da Caixa, às vezes, se eu não tenho nada, eu dou check raise no Ás. Porque quando eu der check raise no Ás, eu consigo até fazer o cara foldar o Ás que ele tem. Que ele apostou por valor, e porque eu tenho 2 pares no meu range, eu tenho trinca no meu range para poder fazer isso. Então, esse é o conceito importante demais. Então, por causa disso, eu separei mais uma última mão aqui, que deixa eu achar. São 2 mãos, na verdade, que são mãos que levam assim, o último conceito para mim de jogar poker fora da caixa, que é o seguinte: existe uma discussão muito grande no meio do poker sobre o jogo explorável e o jogo não explorável. O que significa isso? O jogo explorável é quando eu faço coisas diferentes com as mãos, focando em explorar você toda a situação. Ou seja, quando o cara pega o Ás e não aposta quando ele tem o Ás, e aposta quando ele não tem o Ás, ele está sendo explorável. Por quê? Ele tá pegando, o pensamento dele é assim, o Ás assusta, então eu vou apostar. Mas quando eu tenho o Ás, eu não quero assustar, então eu vou dar mesa. Contra um cara que repara o jogo, esse cara está ferrado. Qual que é a grande discussão que tem? Até onde você precisa ser balanceado, que é o contrário do explorável. Balanceado é o quê? Você subiu lá, bateu o Ás no turn, você vai apostar com o Ás e sem o Ás. Porque a vida do cara fica difícil. Às vezes eu estou dando call com 7 e estou ganhando. Às vezes eu estou dando call com 7 e estou perdendo. Fica difícil jogar contra um range bem balanceado. Então, a linha é quanto que você se desbalanceia, quanto que você se balanceia. Eu tenho uma teoria que em MTTs, que as situações são muito únicas, você joga contra fields grandes, não é questão de o quão importante é você estar balanceado, mas o quão importante é você saber o que as pessoas pensam de você. Porque baseado no que elas pensam de você, é que elas vão fazer as jogadas dela. Então, eu tenho 2 mãos. O legal seria conseguir mostrar no projetor, porque são mãos de um mesmo torneio, com espaço de tempo muito curto entre elas. Mas eu vou narrar elas. A mão é de um Big 11, que eu fiz reta final um tempo atrás. A mão começa o seguinte. Tem um cara, o nick dele aqui é Junglist Move. E é um cara que eu já estou jogando contra ele, e eu vi que é um cara fraco. Eu vi que o cara fraco como? Eu vi as mãos que ele jogou, vi lá, falei, putz, isso aqui não faz sentido, esse cara aqui, sabe, tá pronto para fazer alguma merda e tal. E ele sobe do MP1, ele faz tudo 24 mil, com stack efetivo é o meu, e eu tenho 40 blinds. E aí eu dou call nele do MP2. Então sou logo o vizinho dele, e eu dou call nele com 7 e 10 suited. Aí você vai falar, peraí, você está dando call de 7 e 10 suited, é isso? Está no seu range? Não está no meu range da call de 7 e 10 suited dessa posição contra essa posição. Mas nessa situação, contra esse cara, eu quero jogar esse tipo de mão em posição. Porque eu acho que esse cara é tão fraco e vai estar tão pressionado num Big 11, numa reta já quase final, porque o blind está 6 mil, 12 mil, então a gente já está... Era um torneio de 30 mil pessoas. Tipo, esse cara vai estar tão pressionado que eu vou saber lidar com ele, então eu vou confiar na minha habilidade, e 7, 10 suited é uma mão que me dá algum potencial. Talvez eu não pagasse tipo de rei 9 off, tá? Essas mãos eu não pagaria, mas 7, 10 suited está no limite. Aí bate o flop, e bate um flop bom para mim, bate 10, 10, 8. É um flop excelente para mim, na real. E o cara aposta 27,
num pote de 80. E aí, que nem eu falei, vira e mexe, eu dou raise com em mão assim mesmo. E eu dei raise nessa situação. Então o cara fez 27, eu fiz tudo 75. É um raise que, pelo tamanho do pote, não é um raise muito grande, não. Ele pode parecer grande por ser 3x, mas não é um raise grande, não. Com a ideia de, esse cara não vai achar que eu estou com 10. Quando eu dou esse raise, e aí qualquer par dele, eu estou abrindo a porta para estourar no flop, porque ele vai ficar com medo de jogar lá o rei e bater alguma coisa. Eu estou abrindo a porta para ele dar mais uma. É isso que eu quero fazer aqui. Se ele não tivesse nada, esse cara, mas ele tem lá Ais e Vala, rei da... e ele não tem nada, eu acho que ele não é um cara que blefaria muitas vezes nessa textura 10, 10, 8. Porque ia ficar um medinho dele na cabeça dele, se eu dou call, de eu ter o 10. Então, não é assim, bate o rei, ele blefa o Ais e Vala, ou aposta o rei dama por valor. Eu acho que isso não aconteceria muito. Ele ia saber, ele ia controlar, eu nem ia ganhar muita ficha. Então, eu resolvi ir para o estouro. Mas ele foldou a mão e tal, e a gente passa para a próxima. Importante, toda vez que acontece uma mão com alguns conceitos meio críticos, que são conceitos críticos? O cara apostou e teve que foldar para um raise, você blefou o cara no river, foi uma mão grande, teve 4bet, bet. Toda vez que tem algum tipo de confusão, isso fica na memória das pessoas. Se fica na memória das pessoas, você precisa jogar com isso daqui para frente. Então, o que ficou na memória desse cara? Que bateu o flop 10, 10, 8, eu dei raise e ele teve que largar. Esse cara não gostou de largar nesse flop. Ele não gostou de largar e não saber minha mão. Ele não gostou de largar e ficar com medo de eu ter sido blefado. Tudo isso geram sensações nesse cara que eu agora só preciso saber usar elas para pegar ele de jeito. Mas eu sei o quê? Que para esse cara, talvez blefar agora não seja muito bom. Ou se eu for blefar, precisa ser o blefe, que vai tudo. Mas se eu pegar uma mão de valor contra esse cara e criar uma situação parecida, eu vou matar ele. Então, a gente passa agora para a próxima mão. Então, nessas blinds estavam 6, 2.000. E na próxima mão, os blinds estão 8.000, 16.000. Então, quem joga online sabe que esse é o próximo blind. Então, coisa que não passou 10 minutos de uma mão para outra, numa reta do Big 11 de domingo, que pagava $30.000 para o primeiro. Aí, na mão, ele está no MP2 e eu estou no hijack. Então, mudou uma posição só de uma para outra. Ele subiu, dessa vez ele tem 30 blinds, o stack dele diminuiu porque o blind subiu, e eu já estou bem grande aqui, eu estou quase com 80 blinds. Ele subiu e eu tenho dama-dama. Então agora, eu não tenho um dama-dama, eu tenho um dama-dama, 10 minutos depois de eu ter dado call, raise no flop e ele não vê o que eu tenho. Então nessa situação, eu sei que esse cara já está um pouquinho mais propenso a fazer uma merda. Eu só preciso entender qual que é o jeito mais provável de fazer esse cara fazer merda. Eu posso tribetar e fazer esse cara falar, não, puta, eu não aguento mais o Bueno me tribetando e me estourar? Posso. Mas ele vai estourar quando ele tiver algum tipo de mão com equidade é mais que os outros. Então, se um cara estouraria, 8-8 para cima, ele estouraria 4-4 para cima, Ais e 9 para cima. Talvez eu consiga isso. Mas, ainda assim, a minha vantagem de equidade vai ser boa, mas não é um negócio que eu estupro ele. Agora, se eu der só call e criar exatamente a mesma situação de antes, só que agora eu tenho o jogo, talvez eu consiga fazer esse cara estourar com muita coisa. Com muito mais coisa. E eu ainda consigo, às vezes, até me proteger quando bater uns flop muito ruim para mim. Tipo, rei 2. Aí, agora vou escapar, vou jogar controlando. Então, esse cara faz tudo 32 e eu dou só call de dama-dama. Por que antes de eu contar essas mãos, eu falei sobre a questão de ser explorável ou ser balanceado? Para o meu range, dar esse call de dama-dama não é bom. Porque quando eu dou o call de dama-dama, eu estou tirando o dama-dama do meu range de tribet. Ou seja, se eu tivesse, por exemplo, aqui, sei lá, rei vala off, que é uma mão que eu colocaria no meu range de tribet, e uma pessoa sabe que eu só dou call de dama-dama, um cara muito malandro vai me forbetar. Porque o cara falou, eu já vi o Bueno dando só call de dama-dama aqui. Então, se ele dá só call de dama-dama, ele não tem dama-dama como ele tribeta. Talvez ele não tenha rei-rei quando ele tribete. Então, numa eventual situação, mas é que eu não ganhei nada desse cara e continuou o jogo, e eu tribeto, o malandro vai me forbetar. Vocês entenderam esse conceito? Então, eu preciso do dama-dama para me proteger. Porque quando esse cara me forbeta, eu tenho dama-dama. Falou, te peguei. Você fazendo graça aí. Mas a mão continua. Eu fletei. E o flop vem 5, 3 e 3. Então, vem um flop muito bom para mim. 5, 3 e 3.
Principalmente pelo quê? Porque parece que é um flop que eu não tenho porra nenhuma. Ok? Aí tem 106 mil fichas no pote e esse cara aposta 36. E fica com 380 mil para trás no pote 100. Então a gente ainda tem espaço para jogo. Então o que eu preciso calcular agora? Eu já sei que, tendo construído aquele cenário antes, aí os deuses do baralho chegaram e me deram a mão perfeita. Me deram um dama-dama num flop 5-3-3. Por que o flop é perfeito? Porque a hora que eu der raise nesse flop, esse cara vai falar, peraí, no 5-3-3 não, né, irmão? No 5-3-3 não tem porra nenhuma. Então, se você dá o raise no flop 5-3-3, depois que você deu o raise no flop 10-10-8, esse cara foldou, esse cara vai atolar qualquer coisa. Se esse cara vai atolar qualquer coisa, eu não precisaria nem dar o raise só de dama-dama. Eu posso dar raise e atolar 7-7, 8-8, 9-9, o 5, tipo, um ace high bom que eu tivesse, tipo, sabe, ace rei, ace dama, ace valete, pode ir para raise call aí. Por quê? Porque esse cara no 5-3-3, ele já está meio no cenário assim, dane-se a minha mão, eu sei que ele não tem. Então esse cara vai pegar qualquer ace high que ele tiver. Então, ace rei, ace dama, ace valete, ace 10, ace 9, ace 8, vai me colocar na parede. Qualquer par ele vai pegar e vai mandar. Às vezes, rei dama, rei valete, qualquer coisa que tiver algum tipo de defesa quando é eventual jogo, vai me colocar na parede aí. Então, na mão, ele faz 36 e eu faço 76. Por que eu faço 76 tão pequeno? Para coçar mais ainda. Porque vai ficar assim, cara, esse cara não pode querer ganhar esse pote meu com essa aposta de 76. Porque é muito pequena. Alguma graça ele vai fazer. Não sei se a graça vai ser estourar, se vai dar call para, sabe, dar lead no turn, alguma coisa, mas alguma coisa ele vai fazer. E aí a mão prossegue e ele estoura all-in lá. Tudo 416 mil fichas. Aí, óbvio, eu pago. E quando eu pago, ele tem 6-6. Então ele tinha um par. Quando você vê esse shove de quase 30 blinds aí, de 6-6, a minha lógica é bem clara que é um shove sem sentido nenhum, meio por blefe. Porque apesar de eu estar falando para vocês que eu pagaria com ace rei, com ace dama, com ace valete, o meu range geral é muito mais forte. Então ele não tem valor para chovar o 6-6. E também não é blefe porque eu não foldo 7-7. Esse chove, sabe o que é? É um chove de queimado. É o chove do cara que não sabe mais o que está acontecendo e fala, quer saber? Não vou foldar essa parada nem ferrando. Então eu ganhei muito mais fichas do que eu ganharia geralmente só por ter essa linha diferente. Dá um exemplo, por exemplo, se eu só pago o bet dele. Se eu só pago o bet dele, aí vem lá um 9 no turn. Já é muito dificulta para eu ganhar a mão. Porque a lógica vai ser diferente. Eu não estou abrindo a porta para esse cara fazer a graça que ele quer fazer. Então, por que eu usei o exemplo dessa mão? Porque, embora o jogo balanceado seja muito importante para a realidade de quem joga MTT online, porque você joga muitas mesas, nem sempre você tem leitura dos caras, nem sempre você tem histórico dos caras, nem sempre você sabe se a mão que você está jogando contra o cara é relevante para o histórico. Porque pensa assim, às vezes eu jogo uma mão contra um cara, que o cara está jogando 12 mesas. Ele nem sabe que ele jogou a mão contra o Bueno 09. Então eu tenho que ter essa noção para não querer usar essa mão como base quando eu for jogar a próxima com o cara. Mas aqui eu estou numa reta de Bigger 11. Se eu estou numa reta de Bigger 11, eu sei que esse cara, todo mundo se conhece, está um se pegando com o outro. Então, eu sabendo disso, eu preciso entender qual que é o próximo passo para criar uma jogada para frente. Então, se eu sei que esse cara empurrou 6-6 por blefe, e é um blefe terrível, porque quando toma call tem 2 altos, só ganha se bater o 6. Ou se bater lá 4-2, 4-7, ele seguir runner, alguma coisa assim, imagina o que ele não faz de Ace Dama. Tipo, que Ace Dama, quando toma call, tem 6 altos na cabeça do cara, se eu tiver um par, se eu tiver alguma coisa assim. Então, explorar mãos como essa, onde você entendeu o que o seu oponente está pensando, o que ele tem capacidade de fazer, é crucial, principalmente quando você está em retas finais, quando você está no meio do torneio, quando a coisa vai afunilando, em live, que as pessoas se conhecem, se enfrentam, entendeu? Tudo isso é importantíssimo. Então, eu queria finalizar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, fica à vontade para perguntar, levanta a mão, a gente leva no microfone, alguma coisa que vocês discordaram e tal. Diga aí, irmão. No Poker Fora da Caixa 1, em 2014, que eu estava aqui, você deu esse posicionamento referente aos 3 tipos de pensamento dos jogadores.
O que me levou a alcançar algum êxito logo em sequência foi justamente isso, porque eu consegui fazer note, eu classifiquei por cores as pessoas, de azul, verde e amarelo, entendeu? E dentro desses notes, normalmente essas pessoas caíam na minha mesa e eu já tinha elas como alvo fixo, e aí eu conseguia ir matando. Normalmente, quando você está regular, todos os dias, jogando um City Go, igual eu saí daqui normalmente, fui jogar, você pega regular todo dia. E quando você tem uma gama de note, tudo se torna fácil, e com esses pensamentos é um atalho. Bacana. Não, é isso mesmo. E a gente tem uma escola de pensamento do Poker Online, que é uma escola que eu acho que ela afetou um pouco para onde que as pessoas estão jogando, para fugir um pouco desse tipo de filosofia que eu tenho. E eu entendo por que ela existe. Porque que acontece? O cara que ele vive do Poker Online, pra vocês até entenderem a realidade, o cara está lá em 12 mesas abertas, o cara tem algum tipo de software de apoio, e por ele estar em 12 mesas abertas, qual que é a conta que esse cara fez? Eu vou jogar não tão bem, não o melhor que eu poderia jogar, mas eu jogo em mais mesas. Como eu jogo em mais mesas, eu coloco um volume maior. Como eu coloco um volume maior, eu ganho mais dinheiro. Então, se eu teria um retorno lá de 30%, agora eu aceito ter um retorno de 12% em nome de jogar 4 vezes mais mesas. Então, 4 vezes mais mesa com retorno de 12% me dá mais dinheiro no longo prazo. Só que qual que é o problema? Isso, para muita gente, faz com que você não desenvolva o lado que você desenvolve quando você joga menos mesas. Quer entender o que está acontecendo e entender o que as pessoas estão enxergando. Que é um lado que vai ser muito útil para, por exemplo, quando você for jogar poker ao vivo. Para, por exemplo, quando você estiver numa reta final. Porque numa reta final, você está lá hoje, domingo. Se tudo der certo, a gente estiver numa reta final aqui, vai ser 11 horas da noite. 11 horas da noite, eu estou jogando uma tela, meu oponente está jogando 1, 2 telas no máximo, e todo mundo está muito focado lá. Então, o desenvolvimento desse tipo de histórico, entender o que vai acontecer, é importantíssimo. Então, exemplos como esse tem vários. Então, o que vocês que querem ser jogadores e tal têm que entender? Que vocês precisam desenvolver os dois lados. É o que a gente tenta bater muito na tecla lá na Caretim. Que você precisa, sim, ter o jogo balanceado, o jogo difícil de ser explorado. Porque o que acontece quando você faz um jogo que ele é difícil de ser explorado? Você também explora menos. Então, é um tipo de jogo focado em jogos mais difíceis. O que significa explorado para explorar menos? Significa o quê? Eu abdico de te tentar blefar muito em nome de você não me blefar muito quando eu estiver tentando te blefar. Então, seria assim. Você vai jogar contra caras muito bons. Não acha que você vai blefar o Ivy a rodo. Não vai blefar o Ivy a rodo. Você precisa estar balanceado. E aí, quando você achar algo que ele está balanceado, por exemplo, ele não deveria dar call com essa mão. Porque se ele dá call com essa mão, ele dá call com muitas mãos. Então, se ele dá call com muitas mãos, eu vou blefar menos. Aí você se desbalanceia, blefando um pouco menos, para explorar uma tendência que você viu nele, ou que você supôs que ele teve. Esse é o lado para qual o Poker Online está indo. Então, o pessoal agora usa muito esse software de apoio para reconhecer essas coisas e saber como explorar, mas, ao mesmo tempo, precisa ter outra habilidade. Então, tentem desenvolver as duas. Em geral, hoje, quando a gente vê os times de poker dando aula, os vídeos que saem por aí, os coaches e tal, em geral é muito focado em tipo, olha, esse range dessa maneira, esse range dessa situação, nesse tipo de textura se beta tantos por cento do pote, aí você vai se betar tanto por cento do pote com mãos desse tipo de categoria, não com esse mão desse tipo de categoria, com essa da check behind. O que os times de poker em geral estão fazendo? Eles estão transformando o jogo em algo muito mecânico, que é o bastante para se ganhar no poker, mas não é o bastante para estourar e jogar lá em cima. Então, se vocês tentarem desenvolver os dois, é como vocês vão dar. Inclusive, no meu lado, que é mais forte o outro, eu estou desenvolvendo mecânico. Então, todos os estudos que eu estou fazendo que range que eu deveria ter nessa situação, que mãos que eu posso blefar agora, que mãos que eu subo, que mãos que eu não subo, para encaixar nos dois e aí ter os resultados que eu almejo ter. Beleza, galera? Então, eu vou encerrar por aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Depois aqui vai ter o painel com as meninas para falar sobre o cenário de mulheres no poker e tudo mais, vai ser bem legal. Aí, mais tarde, a gente tem uma palestra sobre, que era para ser ontem, mudou para hoje, de gestão de finança no poker, que eu acho que é muito legal. Eu estava falando, eu que escolhi trazer o palestrante para cá, que eu brinco com o cara, que se eu tivesse tido uma palestra dessa, quando eu comecei, eu era milionário hoje. Mas eu não sou porque, óbvio que era moleque e tal, não sei o que, na época que eu ganhei mais dinheiro, mas eu não tinha noção
do potencial de quando você ganha um dinheiro e pode investir, de quanto você pode guardar, da gestão da sua finança, se você ganha no mês, quanto você tem que ter de reserva para poder tirar tanta porcentagem. A minha cabeça sempre foi uma cabeça muito, eu ganhei agora, eu posso usar, eu ganho de novo no mês que vem, eu ganho de novo no mês seguinte, e as coisas vão mudando, porque seus gastos aumentam, você vai ficando mais velho, o jogo muda, às vezes você fica doente, às vezes você não quer jogar, às vezes você não ganha mais do que você ganhava antes. Então tem uma série de variáveis que afeta muito. Eu acho que é um leak grande de jogadores de pôquer não ter esse tipo de conhecimento. Então, ele vai dar uma palestra muito legal disso. E aí, quando eu terminar a palestra dele, eu vou ver se eu consigo conectar o meu telão aqui, o meu monitor aqui, se a gente já conseguiu os cabos, para eu fazer a minha session transmitida aqui, comentando tudo. Aí, se a gente não conseguir os cabos, não vai dar para fazer. Beleza? Mas vamos tentar aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, turma. Valeu.